bom? Bom, o que eu trouxe para vocês hoje, mais uma vez, é um texto que tem um quê, né, bastante evidenciado de poesia, tá? Então é uma prosa poética, é uma história, mas ela foi pelo viés da poesia, que é uma prosa poética, tá bom? E por que eu insisto na poesia, né? Eu gosto de pensar que a poesia é a obra de arte pintada com palavras, né? É uma obra de arte pintada com palavras. E o que tem de especial nisso? Eu penso que uma obra de arte, ou melhor, a arte, ela tem um viés que é ela não tem um compromisso em ficar informando, ela não tem um compromisso com aquilo que é óbvio, com aquilo que é evidente, que a gente enxerga assim de primeira. O compromisso da arte é com a emoção, com o sentimento, o compromisso da poesia em especial, né? É com a emoção, com o sentimento. E é nisso que eu quero chegar, nisso que eu quero tocar, né? Eu quero que o meu texto possa ser um caminho para tocar o coração das pessoas, né? Para despertar sentimentos que estão ali, às vezes querendo uma voz, querendo um caminho. E a literatura ajuda nesse sentido, né? Justamente porque o compromisso dela é com a emoção, né? Então eu penso que vamos dizer assim, essa ponte que a literatura propicia entre aquilo que eu sinto e aquilo que o outro sente é algo que é necessário, é algo que é urgente, porque trazer as minhas emoções, né, conhecer as minhas emoções e perceber as emoções do outro, que é o que é possível quando eu estou tocado pela sensibilidade, eu acho que é um caminho para construir algo que é fundamental e que está tão em falta hoje em dia, que até já falei outro dia recentemente numa entrevista, que é a empatia, né? Então eu acho que a empatia eu diria assim, na verdade é a grande solução para a gente construir uma sociedade de paz, né? A empatia, eu ser capaz de me colocar no lugar do outro, né? Eu perceber que aquilo que se passa dentro de mim e que me faz bem é algo que pode sim ser algo que faça bem ao outro, né? Aquilo que se passa dentro de mim e que dói, que me incomoda, que me faz sofrer, também faz com que o outro sofra. Então acho que a empatia é algo que deve ser cultuado, cultivado, fomentado, e é sim o caminho para a gente construir uma sociedade de paz. Então eu digo assim, a poesia é fundamental, é essencial, porque ela é a voz da emoção, e ela é o caminho para se tocar nos sentimentos das pessoas, né? Então, só por isso já estou tentando explicar aí por que eu estou insistindo nesses textos poéticos. É algo que tem saído assim, justamente porque eu acredito, né? Eu tenho ido por esse viés. E digo mais, eu não acho que a questão da poesia seja uma urgência, uma necessidade para a infância. Eu acho que a poesia é uma urgência, uma necessidade para o infantil que habita em nós. Todos nós, adultos, temos algo de infantil que ficou ali, que está latente e que, com o nosso crescer, com a nossa maturidade, com os enfrentamentos do dia a dia, vai ficando silenciado, calado e muitas vezes sem voz. A poesia dá voz para esse infantil que está ali dentro da gente, precisando ser ouvido, né? E mais do que isso, às vezes quando as coisas estão ficando escuras, né, ficando um pouco dificultosas, porque o nosso dia a dia, a gente sabe como é que é, né? Só o que a gente correu hoje, por exemplo, para estarmos aqui, não é verdade? Então, quando as coisas vão ficando complicadas, eu recomendo literatura infantil, para nós também. Outro dia eu conversando com meu filho, que estuda fora de casa já, estuda em outra cidade, já é um rapaz, mas ele estava um pouquinho amuado, preocupado. Eu falei, filho, pega um livro de literatura infantil, né? Leia um livro de literatura infantil, resgate leveza, filho. Eu acho que essa leveza que a literatura infantil pode relembrar que existe dentro de nós, pode tornar os nossos dias, os nossos problemas muito mais leves. Então o recado é para as crianças, mas é também para nós adultos. Não deixemos de lado nem a poesia e nem a literatura infantil. Eu realmente acredito que ela tem um poder que está para além, né, daquelas palavras e daquela estética, né, que é colocada no livro infantil. Essa estética e essa linguagem, ela está ali
para ser voz para nós também, adultos. Né? Então, o meu recado era basicamente esse, né? Que demos, que realmente a gente se lembre de dar devida importância para a poesia e para a literatura infantil, tá bom? E agora sobre esse livro aí, a Lesmima, né? A Lesma quer ler um poema. Qual é o problema? Porque quando você fala assim, a Lesma quer ler um poema, né? A Lesmima quer ler um poema? Então qual é o problema? Já é justamente aquela indagação do, e aí, você acha que tem algum problema nisso? Ela quer ler um poema. Então é uma história que fala, eu vou falar só um traço da personagem, porque eu não quero direcionar o que os sentimentos de vocês vai conduzir, né? Eles vão conduzir vocês para suas leituras sobre a Lesmina, os seus entendimentos sobre ela. Mas um traço que ela tem é muito importante. Ela tem algo que se chama coragem. Mas não é a coragem de quem enfrenta o medo, não é a coragem de quem enfrenta uma situação de perigo. É uma coragem que nós adultos chamamos de resiliência. Né? E eu queria muito falar disso com as crianças. Porque vai aparecer ao longo da história, vocês vão ver, algumas adversidades. Né? Porque não é fácil a tarefa que ela quer cumprir, que é ler esse poema. Né? Ela vai enfrentar algumas dificuldades, mas ela resiste. Porque ela quer, e ela quer muito. Então é um pouco sobre isso, sobre a nossa capacidade de superação, de enfrentamento, de coragem, de ouvir o que o outro fala e transformar aquilo num elemento a mais para que a gente se levante, se encoraje e enfrente as adversidades que parecem, porque sempre elas existem, não tem como viver sem elas, né? E elas nos fortalecem quando a gente sabe dar o devido valor e a devida medida para elas, tá bom? Então a história é sobre isso. Então o traço da personagem que eu quero que vocês, de algum modo, se lembrem, né? É a coragem. Mas ela tem 1000 outras características, porque vocês são muito mais de 1000, né? Sentimentos e pessoas. E cada um que pegar esse trabalho na mão vai ter aquela linguagem que eu falei de contato com os seus sentimentos, né? E vai ter as suas impressões. Vai construir a sua relação com essa história. E que essa relação seja uma relação muito boa, né? E que desperte em vocês coisas muito positivas, especialmente sensibilidade. Tá bom? É isso, muito obrigada.